Boa noite, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Eu falei que quando eu chegasse em casa, a gente ia terminar o capítulo que de Daniel 5, né? Eu meditei até o versículo 7. E aqui nós vamos meditar um pouco mais, né? Para que nós vamos entender o que aconteceu com Beltesazar. Aleluia, glória a Deus. Diz assim: então, entrando todos os sábios do rei, mas ao rei a sua interpretação, então entrando todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escrita, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Meus amados, quando Deus ele quer fazer algo na minha e na tua vida, pode se levantar contra mim, contra você, quantos milhares de sábios, astrólogos, adivinhos, o que quiser pode se levantar contra a minha vida e contra a tua vida. Não vai adiantar, nada vão poder fazer, porque a ordem vem de cima, de um ser superior, uma autoridade máxima, uma autoridade maior, que é o nosso Deus. A Bíblia aqui no livro de Daniel, capítulo 5, versículo 8, está falando que o rei mandou chamar todos os sábios da província. E olha que a província da Babilônia, gente, era enorme. E até os vizinhos, né? Nenhum deles conseguiram ministrar, ou seja, ler, não entenderam o que Deus escreveu na parede. O que Deus tinha escrito ali para falar com aquele jovem, aquele rei, né? Que achava que estava acima de tudo e de todos. Deus também, ele já tinha um propósito certo, já tinha um destino certo para aquela leitura ali, a qual ele escreveu na parede. Já tinha um dos deles esperando para receber da parte do Senhor. E o Senhor ali fez toda aquela situação, causou aquela situação para que Daniel fosse honrado mais uma vez. Aleluia. E para que muitos ali soubessem que ele é o único Deus, né? E aqui no versículo 9 vai dizer assim: então o rei Beltesazar perturbou-se muito e mudou-se nele o seu semblante. De novo, né? E os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do Anuque e falou a rainha e disse: o rei vive eternamente. Aleluia. Perdão, vou voltar aqui, né, de novo, vamos fazer as coisas certas, né? Aqui o versículo 10. A rainha, porém, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou ao rei e disse: ó rei, vive eternamente, não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. A rainha, né, chega, entra ali na sala e fala para ele: não turbe os teus pensamentos e nem mude o seu semblante, ou seja, não se preocupe e nem se entristeça, né? Aleluia, por causa que aqueles homens a qual ele mandou chamar não conseguiram trazer o entendimento, falar para ele
o que ele queria saber, né? Aleluia. Há no teu reino um homem que tem o Espírito dos deuses, Deus Santo, e nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeiros e dos adivinhos, porque se achou neste Daniel um espírito excelente e ciência e entendimento, interpretando sonho e explicando enigma e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Aleluia. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará interpretação. Aleluia. Então aqui a rainha entra, né? E se faz ao rei se lembrar de Daniel, né? E lembra que quando o pai dele, Nabucodonosor, estava ali, foi o único, né? Que interpretou o sonho de Nabucodonosor, como eu tinha falado no início. E por isso que Nabucodonosor, levantou Daniel naquela época como o líder, né? O chefe, pela primeira vez de todos, né? Porque não houve no palácio nem nas redondezas um homem tão sábio, né? Porque era um homem de Deus, um homem que conhecia, que tinha a graça e o poder da sabedoria sobre ele. Aleluia. Então aqui, né, ele manda chamar. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Gente, vai ter uma hora que o teu adversário, as pessoas que têm te esquecido, vai ter que se lembrar quem é você. Vai ter que abrir os olhos e ver que verdadeiramente tu és um servo de Deus. Tu és uma serva de Deus. Olha aqui, este rei, quando Daniel chegou no palácio, que veio trazido a cativo de Judá, ele já estava ali. Ele já tinha nascido. E ele se lembra quando ele vê, porque ele vê que Daniel está totalmente diferente, né? Que a figura de Daniel já está bem diferente do que ele viu. Já não se lembrava mais. Mas teve que se colocar ali na presença dele, para pedir a ele que faça o que todos aqueles não conseguiram fazer. E assim também é comigo, é contigo. Muitas vezes as pessoas olham para a gente, desprezam a gente, né? Outrora precisa de você. Mas aí quando se levanta, que acha que está numa boa, esquece que você o ajudou. Esquece que você estava ali com ele. E eu não estou aqui falando, querendo que ninguém se lembre de mim não. Porque graças a Deus eu tenho um Deus todo-poderoso. Nós temos um Deus poderoso. Um Deus fiel que se lembra de mim, que se lembra de você. Porque nós não precisamos do homem para sobreviver. Nós precisamos de Deus, porque é Ele que levanta, é Ele que abate, é Ele que faz. Eu estou falando isso aqui porque o homem é desse jeito. O homem é ingrato. O homem, ele se esquece, mas Deus não se esquece. Quando acha que está numa boa, some, não te dá nem sinal, nem notícia. Mas quando vê que o negócio começa a arrochar, para quem é que ele vai? Pode postar vídeos, falar de quem você quiser.
Mas quando você precisa, vai lá atrás daquele que você vive postando vídeo. Vai lá atrás para ver se ele vai te ajudar. Ou se ele sabe pelo menos quem é você. Não sabe. Amados irmãos, nós precisamos dar valor às pessoas que Deus tem colocado no nosso caminho. Nós precisamos dar valor às pessoas, respeitar e honrar os servos de Deus. Porque a misericórdia de Deus, ela dura para sempre na minha vida e na tua. Se nós estamos aqui de pé, se nós estamos aqui falando, é porque o Senhor nos colocou aqui. O Senhor quer fazer algo na minha e na tua vida. Mas é necessário que eu e você devemos se lembrar, né? De onde o Senhor nos tirou e quem era que estava conosco do começo ao fim. Já pensou se você não dá valor a uma pessoa, daqui a pouco você vê... Porque hoje o que as pessoas mais gostam é de se encostar quem está na mídia e quem está lá no topo. E se uma hora você achar que nós não vamos estar lá no topo e Deus nos colocar lá? Porque eu não quero estar no topo só para estar. Eu quero estar lá em cima se o Senhor estiver comigo. Se eu diminuir a cada dia, Ele crescer na minha vida. Mas de nada adianta eu ter tudo e não ter a presença de Deus. Eu ter tudo e a unção de Deus não se manifestar na minha vida. O nome dele não ser glorificado e exaltado na minha vida. Não adianta. Aleluia. E aqui no versículo 14 diz assim: tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito do Deus está em ti e que a luz e o entendimento e a excelência, sabedoria se acha em ti. Vão ter que ver tudo isso em você e em mim. Porque quem nos deu, nos garante. Foi o nosso Deus que nos deu. E está sobre a minha vida e sobre a tua vida. E vão ter que reconhecer. Vão ter que reconhecer. Porque nós servimos a um Deus todo-poderoso. A um Deus de excelência, a um Deus fiel. Que nos deu toda essa sabedoria e essas autoridades. Aleluia, glória a Deus. E então, né, ele diz, acaba de ser introduzido à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem esta escritura em mim e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que pode dar interpretação e solver dúvidas. Agora, se puderes ler estas escrituras e fazer em mim saber a sua interpretação, será vestido de púrpura e terás cadeias de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro dominador. Então respondeu Daniel e disse: não preciso do rei, não precisa do rei, as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o rei, e a grandeza e a glória e a magnificância. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações, línguas, tremia e temia diante dele. A quem queria matava, e a quem queria dava vida, e a quem queria engrandecia, a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exalçou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória, e foi tirada dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi
feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi como com os jumentos. Aleluia, jumentos. Monteses fizeram-no comer ervas como os bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu coração, o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, te domina, tem todo o domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constituir sobre eles. E tu és filho, Belsazar, não omitais o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso. Aleluia. Então aqui ele vai lembrar, né? Ele lembrou aqui para o filho dele quem era Nabucodonosor, né? Quem levantou Nabucodonosor e o que Nabucodonosor fez. Deus levantou aquele homem como servo dele. Se você for ver lá no início do livro, lá no livro de Jeremias, Jeremias vai falar, Deus vai falar com Jeremias: Nabucodonosor, meu servo. Deus o constituiu como servo dele, levantou aquele homem de uma forma extraordinária, mas aquele homem deixou que o orgulho e a arrogância tomasse conta dele. Por isso que que Daniel foi falar aqui com esse jovem e lembrou, né? Ou seja, falando para ele que tudo que o pai dele tinha, e o que foi que Deus fez com ele, e não só com ele, mas com todo e qualquer um, como Deus também tirou o reinado desse rei, do filho de Nabucodonosor, por causa da arrogância e da prepotência dele. Aleluia. Então que nesta noite nós vamos observar, né? Vamos ter o coração mais humilde, ser mais amorosos uns para com os outros, querer cuidar, tirar a arrogância do nosso coração, que o Senhor venha tirar a soberba, né? A arrogância do nosso coração, para que nós não venhamos padecer a cada dia, né? Para que nós venhamos ser humildes mesmo e pedir ao Senhor que nos ajude a fazer a vontade dele. Aleluia. Deixa eu ver aqui aonde é que Daniel vê, né? A interpretação. O vídeo vai ficar um pouco grande, mas escutem o vídeo para Deus falar contigo. E diz assim: e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, tu, os teus grandes e as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores a deuses de pedra, de ouro, de cobre, de ferro e de madeira, e de pedra, que não vê, não ouve, não sabe, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Aleluia. Então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se estas escrituras. Estas, pois, é a escritura que se escreveu. Mene, mene, tekel e parsi. Esta é a introdução daquilo. Mene, contudo, Deus, o teu reino é... Perdão, contou Deus o teu reino e o acabou. Mene significa isso, né? Aqui é ele dando a introdução da palavra que Deus deixou ali para aquele homem, né? Para aquele rei. Mene significava: contudo, Deus, o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Peré,
dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Beltesazar que vestisse Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia. Cadeia significa corrente, né? Um colar de ouro ao pescoço, e proclamaram a respeito dele que havia de ser o terceiro do dominador do reino. Na mesma noite foi morto Beltesazar, rei dos caldeus, e Dário o Medo ocupou o reino na idade de 62 anos. Então aqui, Deus pesou aquele jovem na balança e ele foi achado de falta. Pelo que ele fez, ele ousou, como diz Daniel aqui, ousou a usar as coisas do altar de Deus, né? Zombando de Deus. Deixa eu te falar uma coisa nesta noite. Ninguém zomba de Deus. Ninguém zomba de Deus. Daniel foi colocado ali em honra, porque Deus tinha esse lugar para Daniel. Lá na frente você vai ver se levantar outro do mesmo palácio, né? Outro da mesma época, para tentar envergonhar o servo do Senhor. Mas o Senhor não deixa que ninguém envergonhe os servos dele. Só depende de mim e de você se colocar na brecha. Amados, se eu fosse contar o meu testemunho, vocês iam dizer que eu não passei por isso, né? Somos santos? Ainda não, né? Somos perfeitos? Também não. Mas Deus nos honra. Quando nós se levantamos a fazer a vontade dele, pode ter certeza que nós somos honrados. Não pense que Deus só fez naquele tempo, não. Ele faz nos tempos de hoje. Deus procura homens e mulheres dispostos a estar na presença dele, como foi sim com Daniel, como foi com Ana, como foi com Esther, com Débora, aleluia, com Madalena, com tantas mulheres, com Maria, que se colocou na brecha, aleluia, como foi com Moisés, com tantos homens e mulheres de Deus daquela época. Deus te chama, me chama, para viver um novo tempo na presença dele, porque o Senhor quer nos honrar, aleluia, quer glorificar o nome dele ainda nesses tempos de hoje, na minha e na tua vida. Mas é necessário que nós se levante, que nós tire a venda dos nossos olhos e venha ver o nosso chamado, o grande chamado que papai nos deu, aleluia, e não temer e não adorar outros deuses, porque o Senhor não se agrada, assim como ele não se agradou deste rei, por causa da idolatria dele, ele também não se agrada de mim, ele não se agrada de ti. Aleluia. Então aquele rei foi morto naquela mesma noite. E o reino que Nabucodonosor tanto idolatrou e construiu de uma forma extraordinária, porque Deus deu autoridade para ele, foi dividido em dois reinos, como o Senhor falou naquelas palavras. E aquele rei naquela mesma noite foi morto. Todo aquele povo foi morto também ali, né? Todos aqueles que bebiam, que dava-se a beber com os utensílios do altar do Senhor, pagaram um preço alto. Ei, não suba no altar do Senhor de qualquer forma. Não faça a obra do Senhor de qualquer forma, porque a mão do Senhor irá contra mim e contra ti, se nós fizermos isso. Amém? Então que nesta noite você venha refletir nessa palavra, venha meditar e trazer para os dias de hoje, para as nossas vidas, e pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que nos dê sabedoria, que nos dê autoridade, para que nós possamos fazer a obra dele segundo a vontade dele e não a nossa. Espero que você tenha entendido a mensagem, que você reflita, que você venha ministrar em sua vida. Em nome de Jesus, amém? Fique na paz e que o Espírito Santo de Deus seja contigo. Eu agradeço ao Senhor por essa rica oportunidade, porque é bom demais estar fazendo a obra do Senhor como Ele quer e não como nós queremos, amém? Fiquem na paz e tenham uma noite de excelência.